Olá, estou ajustando o vídeo, o áudio, para a gente começar mais uma conversa na nossa live sobre a maturidade. Estou aguardando a minha convidada, queridíssima Marisa, já estou vendo algumas pessoas entrando, que ótimo. Vou aguardando aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Me falem como é que tá o áudio, o vídeo. Rosa, várias pessoas chegando. Beto, a Alfa. Olá, olá. Tô ajustando os detalhes e aguardando a Marisa para que a gente inicie. Ótimo. A nossa conversa dessa live de hoje. Geralda, olá. A Lúcia entrando, tá ótimo aí, né? Então tá bom. Eu já vou mandar o convite aqui agora para Marisa. Agora, agora. Tudo bem? Tudo bem? Como vai você? Tudo bem, tudo bem. Aí o áudio tá bom? Tá bem? Eu tô te ouvindo baixo, eu tô te ouvindo baixo. Ah, é? Tá me ouvindo baixo? Deixa eu só... As outras pessoas estão me ouvindo bem aí? Você tá me ouvindo bem? Deixa eu só desligar aqui a caixinha de som. Pode ser? Só um minutinho. Ligada a caixinha de som, melhorou? Ou tá muito baixo ainda? Não, agora tá melhor. Tá dando para ouvir a sua voz e a minha também? É, eu tô ouvindo a sua, mas tem um eco. Na sua voz tem um eco. Ah, então só um... Eu vou dar uma pausa em um minutinho para desligar esse Bluetooth. Só um minutinho. Vamos ver agora. Agora tá melhor. Agora tá bom. Ah, tá. Boa tarde, a minha Boa, querida Marisa, boa tarde. convidada especial de mais uma live tão especial com pessoas lindas aqui. E a gente hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante. Já vou deixá-la se apresentar para as pessoas que ainda não a conhecem, mas com certeza muitas pessoas que estarão aqui com a gente hoje ou amanhã, né, ou depois, que eu vou deixar gravado, provavelmente, já conhece a Marisa, outros já me conhecem, nós temos alguns convidados dos dois lados aí, né? Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou dentista, né, formada, graduada, mas sou uma dentista integrativa. Eu trato a pessoa como um todo. Então, no decorrer da minha história, eu fui agregando especializações e conhecimentos para trabalhar com a medicina integrativa, que é justamente a parte de olhar o todo e não a doença, né? A odontologia foi me trazendo essas ferramentas e hoje, com a medicina chinesa, a homeopatia, eu fui chegando num caminho que a gineterapia, né, recentemente costurou, e a inversão neurolinguística também me possibilitando resultados mais rápidos de trabalhar em cima do autoconhecimento, do equilíbrio e da busca do viver melhor, no bem-estar, né? Viver melhor no hoje, viver melhor para o amanhã, se ele existir, é hoje uma premissa, vamos falar assim. E falar da maturidade, eu acho que é essencial aqui na nossa conversa, porque muitas pessoas, né, ainda nem atingiram uma idade
mais avançada e já conseguem ter uma maturidade, e vice-versa, né? Ou o contrário. E eu convidei a Marisa hoje, eu quero que ela se apresente, porque é uma grande especialista nesse assunto, trabalha com mulheres também, com o equilíbrio do feminino e masculino, como eu já vinha dizendo aqui, já fiz algumas lives, né, com esse assunto. E hoje nós vamos direcionar principalmente para o momento que a gente está vivendo, de aproveitar esse conhecimento e aproveitar essas dicas aí, justamente para manter o equilíbrio, né? Para uma vida mais saudável. Apresente-se, minha querida. Que bom. Bom, eu sou Marisa Sanabria, eu sou psicóloga, eu sou professora universitária, tenho mestrado em filosofia e tenho especialização no tema da mulher, do feminino, que é o tema que eu trabalho e em cima do que eu publico, faço pesquisa, enfim, essas coisas. E o tema da maturidade tem sido um tema que tem me acompanhado os últimos anos, né? Então, eu tenho algumas publicações sobre o tema. Esta foi minha última publicação, não sei se dá para ver, acho que dá, que se chama A Segunda Vida, um guia para a mulher madura, né? Eu já tinha feito outras publicações, tinha feito um DVD sobre a menopausa, que está aqui, né? Que se chama A Travessia, né? Reflexões sobre a menopausa, né? É um DVD porque foi um momento na minha vida que eu tinha várias pacientes atravessando a menopausa, eu estava atravessando a menopausa e era preciso dar uma resposta rápida, né? E eu já tinha escrito, sabia que um livro era uma resposta que demorava um pouco, enfim. E então eu fiz esse DVD. Mas eu acho que estamos em um momento que nos traz duas grandes reflexões. Em primeiro lugar, nós vivemos uma contemporaneidade que nega o envelhecimento. Isso é muito importante, porque nós vivemos em um país tropical, né? E os países tropicais resistem ao envelhecimento, esse é um fato, isso é uma pesquisa, não estou inventando nada, né? Enfim, são países com o corpo exposto, são países muito dedicados à questão do que está lá fora, né? Da praia, bem, tudo isso tem a ver com uma certa dificuldade em entender o envelhecimento, né? E a parte de toda essa questão contemporânea, o mundo contemporâneo tem dificuldade com o envelhecimento, nós vivemos um momento onde as pessoas vulneráveis são as pessoas que estão na maturidade. Quando nós falamos maturidade, neste caso, claro, da pandemia, estamos falando em idade, né? Uhum. Eu quero dizer que fazer anos não quer dizer amadurecer. Uma coisa não é junta com a outra, né? Muitas vezes fazemos anos e continuamos numa atitude imatura, reivindicativa, enfim, né? Queixosa, vitimista, todas essas coisas, né? E então, fazer anos não é amadurecer. E outra grande questão da contemporaneidade, e eu falo no livro, e eu nomeio como etarismo, né? Hoje tem outro nome, mas é o preconceito em relação às pessoas que envelhecem, né? Então, como nós temos preconceito em relação à mulher, aos loucos, aos gays, aos índios, enfim, todo esse repertório, né? Nós temos também um preconceito em relação às pessoas que envelhecem, sobretudo determinado pelo paradigma da produtividade, né? Então, se supõe que esse é um paradigma que determina muito claramente, né? Então, uma mulher grávida é produtiva, e então nós mandamos ela para casa, por exemplo, né? Dentro dessa leitura, né? E então, esse paradigma que diz que as pessoas que chegam a um certo momento da vida
não são produtivas. Pelo tanto, elas podem ser retiradas, afastadas, isoladas. Enfim, haja visto que nesta pandemia, né, entre as muitas e diversas propostas, uma das propostas era: não, nós deixamos os idosos em casa. E o resto, digamos, o resto que são os produtivos, os, que, né, os do ritmo, esses vão para a rua. Bom, eu acho que essas são metáforas claras de como nós entendemos a maturidade, né? E onde que nós achamos que os anciãos, homens ou mulheres, têm que estar. Pense bem, se nós fôssemos uma tribo dos Estados Unidos ou da Alasca, nós teríamos que consultar o Conselho dos Anciãos para tomar qualquer decisão fundamental da tribo, né? As anciãs, os conselhos das anciãs, eram consultados antes da tribo ir para uma guerra, né? Então, tinham questões definitivas que determinavam a história da sociedade, ou dessa comunidade, ou desse grupo, que eram consultados e decididos pelos anciãos da tribo, né? Que é uma coisa, e um saber e um entendimento que hoje nós não reconhecemos, enfim. Eu acho que essa é uma das questões. Acho que há uma outra grande questão que é que envelhecemos como vivemos. Ah, muito legal. Só te interromper um pouquinho nisso. Muito interessante. Quando você falava, eu estava pensando, né, numa reportagem que eu vi ontem, daquela senhora de 101 anos saindo curada do hospital, né? Foi cometida pela doença do coronavírus e ela saiu com 101 anos. E essa maturidade e essa conquista, né, que outro dia eu falei aqui também, o vírus, a doença, está selecionando e está mostrando para a gente. Não é questão de idade só. Nós temos essa separação, mas nós temos aí várias pessoas se mostrando, né, com uma idade muito mais avançada e muito saudáveis. E aí eu paro e observo o momento. E vejo esse momento como uma grande oportunidade para a gente construir nisso que você vai começar a falar agora, né? Para a gente começar, para quem ainda não começou, esse aprendizado. Olha que interessante. É uma oportunidade, o momento do confinamento, não é, Marisa? Sim. Da gente aproveitar. Os confinamentos, mas eu quero explicar uma coisa. Envelhecemos como vivemos, em todos os sentidos. Está me ouvindo? Oi, agora voltou. Estava parado até agora voltou. O seu estava normal aí? Sim, o meu estava normal, eu falei. Eu não sei se eu fiquei parado, mas tudo bem. Vamos continuando. Sim. O meu então, voltou agora. Eu estava falando que nós envelhecemos como vivemos. Sim. Mas eu tive uma vida emocionalmente turbulenta, profissionalmente desorganizada, economicamente inestável, eu vou chegar lá da mesma maneira. Tá? Eu vou envelhecer da mesma maneira. Quer dizer, eu não começo a envelhecer aos 70 anos, eu começo a envelhecer muito antes. E eu pergunto para minhas pacientes jovens, como você quer envelhecer? Né? Porque nós temos que nos organizarmos desde a saúde física, né? Com certos hábitos, né? De comer bem, ou enfim, tudo que nós já sabemos, mas a saúde emocional também.
Exatamente. Eu falo, né, que não adianta você fazer musculação todos os dias e ser um poço de mágoa e de ressentimento. Então, quando nós falamos de envelhecer, nós falamos a possibilidade de eu continuar tendo projetos na minha vida, projetos que não tem que ser nada fantástico, tá? Eu não tenho que ser dono de uma empresa, montar uma empresa aos 70 anos. Isso é propaganda de banco, né? Quem quer isso é o banco. Pequenos projetos, né? O que me entusiasma? O que me traz alegria neste momento da vida, né? Para todos nós. Quem eu sou nesse momento da vida? Porque se eu fui médica desde os 25 anos, bem, provavelmente vou continuar sendo até os 60 ou aos 70, ou quando eu determinar, né? Então, o que eu quero dizer é que envelhecer é uma construção. Tá? Não é assim, amanheci e tenho 75 anos. Não, não é assim. É uma construção. O que eu vou me desapegando, o que eu vou me desprendendo e quais são as outras coisas e os outros hábitos que eu vou construindo, né? Digamos, qual que é o outro cotidiano e sobretudo, quem sou eu aos 60 ou aos 70 anos? Né? Essa é uma grande pergunta, porque uma grande questão da maturidade é que nós não temos nem pesquisas, nem trabalhos que nos falem da subjetividade dessa pessoa que tem mais de 60 anos. Né? Então, veja bem, o Rubem Alves tem um livro interessante que se chama As Cores do Outono, Estética do Envelhecer. Né? Eu cito ele bastante no meu livro. E Rubem Alves diz, Cora Coralina envelheceu e virou poeta. Não é? Cora Coralina envelheceu e virou poeta. Quer dizer, se deixou envelhecer, né? E virou aquilo que a alma dela era. Aquela subjetividade que era. Né? Quer dizer, então, quando eu vou amadurecendo, uma das grandes perguntas é: que sujeito eu sou agora? Quem eu sou agora? Então, veja bem, nós temos, e sobretudo as mulheres temos, tarefas sociais, institucionais. Nós podemos concordar ou não? Bem, não interessa. Mas nós temos tarefas institucionais, sim. Não é casar, ter filhos, não, criar família. Bem, fazer cidadãos para o Estado, não é? Aqui ou na China, né? O que, digamos, é o bem fazer dos cidadãos é fazer cidadãos para o Estado, né? Bem, e quando eu termino essa tarefa, né? Aparentemente essa tarefa, ou eu fui uma professora, ou eu fui uma médica, ou eu fui um senhor engenheiro. Bem, eu fiz aquela tarefa, né, do sujeito em comunidade, digamos, né? O que a comunidade exige de todos nós, né? Muito bem. Quando eu termino essa tarefa, a sociedade não me reconhece. Esse é um dos grandes vazios da maturidade. Sim, mas eu fui um engenheiro, eu fui um arquiteto, eu fui uma mãe de família, criei meus filhos também. E agora, nós escutamos muito as pessoas de idade falar isso. Na fila do SUS, não sei aonde. Na fila da lotérica, né? Sim. E agora? Mas eu fiz tanta coisa. E agora? Bem, eu te digo, agora você não tem reconhecimento social. Ponto. Você não vai ter reconhecimento social. Quer dizer que a significação de que sujeito eu sou nesse momento da minha vida, na maturidade,
vai ter que ser minha. Ninguém vai me dar o sentido a quem eu sou aos 80 anos ou aos 60 anos. Esse sentido eu vou ter que construir. Construir. Exatamente isso que a gente estava falando. Tem que ser agora, né? Tem que ser o hoje. Ninguém, de repente, como você disse, amanhece com 75 anos e ninguém, de repente, amanhece dono de si e com um autoconhecimento, de repente, com uma varinha de condão, não, né? Não, isso não existe. Por isso, Elizabeth, por isso o amadurecimento se constrói. Né? Quando eu falo isso com meus alunos ou minhas pacientes, como você quer envelhecer, não importa que você tenha 30 anos. Sim. Não importa isso. Não, nós vamos ter que pensar nessa possibilidade, né? Então, eu acho que uma coisa interessante é isso. Ninguém vai te reconhecer o que você fez. De maneira que você vai ter que ressignificar, você vai ter que dar outros sentidos ao que você quer hoje e quem que você quer hoje. Então, veja, no meu livro, tudo que está no livro eu escutei com minhas pacientes ou com as pessoas que fazem as oficinas comigo, né? Então, por exemplo, tem uma senhora que fala comigo assim: eu adorava a casa cheia, eu fazia almoço para todo mundo, eu não sei o que, não sei o que, e agora eu não estou suportando. Eu não quero ninguém me pedindo nada. Eu quero estar sozinha no meu canto. Mas eu nunca fui assim. E aí se abre um espaço. Tá? Eu nunca fui assim. Ou seja, eu não estou me reconhecendo. Quem é essa mulher hoje? Sim, e às vezes nem é ela que fala isso, né? Que eu também ouço muito isso no consultório. Às vezes é o marido, é o filho. Nossa, Sim. Mamãe não era assim. O que aconteceu Sim. com ela? Nossa, Sim. mamãe Sim. agora não quer mais saber de nada, não é? Exatamente. Então, veja bem, se abre um espaço, né? Bom, mas quem eu sou hoje? E os filhos dizem, não, ela não era assim. E quem é essa senhora hoje? Que eu também não reconheço como minha mãe, né? Os outros também levam um susto, né? E então, eu acho uma coisa interessante que é entender que nós não precisamos ser a mesma. Nós não precisamos ser a mesma. Provavelmente nós vamos fazer outra. Bom, seria interessante que nós fôssemos outra. Seria interessante que a gente se desapegasse. Né? Seria interessante que a gente aliviasse as cargas e as malas que a gente vai carregando. Seria interessante que a gente parasse de se exigir, se julgar, se cobrar. Ao Então, longo da vida, que começa bem cedo, né? Com 30, às vezes até menos, né? Então, seria importante que eu me desse a autorização ou me autorizasse, né, a abandonar certos estereótipos e certas formas de me conduzir. Né? E aí eu falo assim, pois é, eu sempre trabalhei tanto e você sabe, eu estou querendo dormir até às 8 da manhã, aí eu fico louca e me obrigo a acordar às 6 da manhã, né? E a fazer ginástica, porque a médica falou, não, eu não estou... Por que você não faz isso às 9 da manhã? Você não precisa fazer isso às 6 da manhã e se exigir uma performance, né? Digamos, um olhar a si próprio com um pouco mais de tolerância, com um pouco mais de suavidade, com um pouco mais de aceitação, né?
falar isto, não vou fazer. Como você não vai fazer? Você sempre gostou? Mas não quero. Mas não quero. Né? Quer dizer, a permissividade para eu falar, não vou fazer, não quero, né? É uma permissividade importante que nós temos que nos dar. Né? E outra coisa que eu acho fundamental e que nestes tempos de pandemia se coloca tanto, né? É a possibilidade de amadurecer com alegria. Né? Nos custa muito juntar o amadurecimento com a alegria. Né? Não, porque você vai perdendo, porque não sei o quê, porque me dói o cílio, a sobrancelha, não é? Não é? Porque está me doendo tudo, o cílio, a sobrancelha. Né? Como é que você passou Então, essa noite? Nossa, quase bastante. morri essa noite. Né? Pois é. Então, nos custa muito entender que envelhecer ou amadurecer pode rimar com alegria, sim. Né? E a alegria das pequenas coisas. Veja, na mitologia existem mulheres maduras muito alegres. Balgo, por exemplo, né? Que fazia piadas, né, picantes para Deméter, quando Deméter estava entristecida porque tinha perdido sua filha. Quem que fazia rir a Deméter? Era Balbo, era uma mulher, né, na maturidade, que levantava a saia e mostrava a vulva. Né? O Sume, né, a deusa do Japão, né, quando Amaterasu, né, se esconde então os humanos ficam na escuridade, quem que faz, né, Amaterasu rir? Né? Vai ser o Sume, porque o Sume começa a tirar a roupa e fazer uma dança erótica. Só que o Sume era uma senhora, né? Não uma deusa. Então, isso acaba sendo uma piada, né? Então, eu fico pensando assim, nós temos algumas figuras interessantes da mitologia, figuras maduras e com alegria. Né? Porque o que o arquétipo nos diz? Né? Quem eram as bruxas? Quem eram as mulheres na maturidade, na Idade Média? As bruxas. Né? As bruxas eram as mulheres na menopausa. Né? Então, escondidas, ressentidas, magoando as pessoas, aquele repertório, né? Então, nós associamos o amadurecimento com o ressentimento. Né? Nós associamos o amadurecimento com o isolamento. Né? Nós associamos o amadurecimento com o entristecimento, a depressão, todas essas coisas. E há um capítulo lindo no livro da Shinoda Bolen, que chama As Bruxas Não Se Queixam, que diz: as mulheres riem juntas. Né? As mulheres na maturidade riem juntas. Né? Então eu posso entender que a maturidade é o momento onde eu tenho que resgatar o bem viver. Né? O bem viver quer dizer alegria pela existência. Né? Então, nossa, Marisa, eu adoro tomar uma taça de vinho. Minha querida, manda ver, não vai acontecer nada. Com certeza você não vai se infartar se você tomar uma taça de vinho. Não, não é assim. Né? Eu acho que digamos que eu construo, é uma construção mais elástica. Não é? Se eu, aos 30 anos, tinha que fazer e trabalhar, a ferro e fogo, vou levando as coisas, tá? Aos 70, é preciso que eu me conduza com uma elasticidade, né?
com uma certa liberdade de movimentos que só eu posso me dar. Tá? O outro não pode dizer, ah, mas eu vou, você... Não, não, não. É um movimento de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tá? Porque de fora para dentro, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Tá? Então, é de dentro para fora. Tá? Então, sou eu que posso falar assim, olha, hoje eu vou tomar um café com bolo, porque eu não como bolo, mas hoje eu vou, né, me dar essa indulgência de comer um café com bolo de chocolate. Olha como que fica bom, né? Não é? Quer dizer, eu não estou falando de radicalidades. Eu estou falando de pequenos gestos cotidianos onde eu me reconheço e onde eu me autorizo e onde eu construo, né, zonas de conforto para mim, não é? Nós estamos como na pista dos aviões, os aviões têm que ter aqueles lados do lado que são lados de segurança, né? Tem incidentes, bom, e que se chamam as rotas livres, né? Bem, eu tenho que ir construindo rotas de liberdade na minha vida, de pequenas liberdades cotidianas, de pequenas liberdades que só eu posso fazer para mim. E nesse sentido, este tempo, né? Este tempo de pandemia é um tempo que nos leva a repensar muitas coisas, né? O isolamento dos nossos anciãos, de nós todos, eu vou fazer 66 anos, né? Bem, e então, como é que você reconduz isso, né? Eu posso ter muitas atitudes, eu posso aqui começar a queixar da vida, do destino, olha o que aconteceu, eu tinha uma viagem preparada, olha... O repertório pode ser enorme. Ou eu posso entender que é um grande momento e que não deixa de ser um espaço, uma rota livre para mim. Né? Então, eu vou ler os livros que tinha postergado, eu vou bordar, eu vou fazer o curso de orquídea, que não tinha tempo de fazer, e que, enfim, todas essas coisas. Agora, é preciso que eu entenda que eu tenho que abandonar o julgamento de mim comigo, não é? Não há pior juiz que o que nós temos dentro. Não há juiz mais rigoroso que aquilo que nós temos adentro de cada um de nós. E as mulheres, sobretudo. E as mulheres, sobretudo. Aqui no meu livro, A Procura do Feminino, eu falo muito. Né? Tá aqui, do meu lado. Esse mesmo. Né? Esse mesmo. Né? Então, a mulher é tolerante para os outros e rigorosíssima para ela mesma. Né? Ela está sempre se exigindo, nunca é suficiente, podia fazer mais. Então, este tempo, que é um grande tempo de reflexão coletiva, pensa bem, né? É um grande tempo de reflexão coletiva em um momento que nós vivemos uma situação de confinamento em condições completamente inéditas. Uma coisa era a peste na Idade Média, outra coisa foi a guerra, outra coisa... Foram condições onde eu não tinha a possibilidade de estar na minha casa ou, digamos, no meu espaço, com tempo para pensar sobre mim. Por isso que eu comentei no início, né? Olha que oportunidade, que grande oportunidade nós estamos tendo agora para construir, né, esse caminho, para burilar, para repensar o que eu estou fazendo. Eu estou agindo, eu estou pensando, eu estou falando com coerência ao que eu acredito, ao que eu quero construir, porque daqui a pouco eu vou precisar disso.
Porque a cada dia nós estamos diferentes, a cada dia nós precisamos ter essa flexibilidade, né? Então, começando aos 20, começando aos 30, aos 40, eu estou com o meu livrinho sempre aqui. De vez em quando eu dou uma consultada, sabe? Porque com 46 eu já tenho muita preocupação e esse trabalho para me livrar desse julgamento, para me livrar dessa culpa, né? Porque eu só vou conseguir me equilibrar na minha maturidade, com maturidade, né? Para eu conquistar o meu autorrespeito, se eu tiver o tempo inteiro revisitando essas coisas. E muitas vezes precisando de ajuda, precisando de uma orientação, de um acompanhamento profissional, né, Marisa? Porque agora, nesse momento que muitos, né, estão tendo essas oportunidades de ficar em casa, de bordar, de ler um livro. Inclusive, eu quero chamar a atenção que a gente está falando das mulheres, mas os homens também, né? Os homens também podem seguir, devem, essa mesma linha de raciocínio que você está falando e usando. Quando estou falando de maturidade, estou falando de homens e mulheres, né? É interessante isso, porque quando nós falamos de maturidade, eu acho que é uma questão que é amadurecer pacificado, tá? Nós costumamos cobrar de nós coisas que nós não fizemos lá atrás, né? Então, eu já escutei de pacientes meus na maturidade, mas como eu, não sei o quê, como, onde que eu estava com a cabeça e não percebi? E eu falo assim, mas escute, não se culpe pelo que você fez quando tinha 45 anos e hoje você tem 80. Isso não é possível. Você tinha outra consciência, você entendia as coisas de outra maneira. Isso não é assim retroativo, né? Tá tudo certo, né? Foi o que foi possível naquele momento, né? Foi o que fazia sentido naquele momento, né? Mas tá tudo certo. Eu tenho uma paciente minha de 79 anos e ela fala assim, eu adoro quando você me fala, tá tudo certo. Não, porque você imagina, todos nós tivemos, né, desvios, equívocos, tropeços, isso faz parte da vida, né? E agora, neste momento, a gente pensa, nossa, onde é que eu estava com a cabeça naquela época, como é que eu fui tomar essa decisão? Não, querida, você naquela época estava no lugar certo, para a cabeça dos 40 anos, e está tudo bem, hoje você tem outro entendimento, porque se eu vou me matar de culpa e de julgamento e de violência os próximos 30 anos da minha vida, bom, isso fica muito difícil. Então, quando eu falo da maturidade e da alegria, eu acho que a pacificação é outra conquista da maturidade, para homens e para mulheres. Tá? Eu me pacificar com aquilo que foi possível. Né? Sim, olha, a Juliana, vou falar um pouquinho dos comentários. A Juliana está falando, triste foi quando criou-se a culpa. Exatamente. E não só a culpa, Juliana. Também o medo, a raiva e outras tantas coisas, né, que foram criadas para que a gente entrasse nessas crenças e para que a gente precisasse agir da forma como a gente age ou agiu, né? E é necessário compreender. Não é só não ter culpa, não é só não perdoar. Não é perdoar. É compreender por que eu agi daquela forma, por que eu tive que passar por isso, né? Não é isso que você estava falando há pouco? Sim. Eu estava falando dessa questão de... E também respeitar os meus limites. Né? Sim, porque eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito aquilo. Pois é, mas não é? Por quê? Tá tudo certo, isso mesmo. A Juliana escreveu também. Tá tudo certo. O possível foi isso. Então, tudo
bem, porque eu acho que é um pouco atormentador, e nós, por questões culturais, religiosas, enfim, que não vem ao caso, nós temos esse sintoma e essa insistência em nos exigirmos e cobrarmos, né, desempenhos e performances perfeitas. Sim, mas imagina, poderia ter sido melhor, porque eu sou pela metade, mas não. Eu não estou fazendo uma oda à indulgência ou uma oda a então não vamos a fazer, não vamos a trabalhar, ou não vamos, enfim, não é disso que estamos falando. Muito pelo contrário, se não trabalhar agora, como vai ser amanhã, né? Muito pelo contrário. Nós estamos falando dessa possibilidade de uma reconciliação com o que foi minha história e com o caminho que eu fui construindo. O que tem que ser entendido é como eu cheguei aqui. E eu quero falar das situações de fragilidade. Porque, socialmente, a maturidade é uma situação de fragilidade social. É uma situação de fragilidade social, de fragilidade institucional, né? Etc, etc. Então, como eu chego até aqui? Em que condições eu chego até aqui? Vamos lembrar o livro, né, da Virginia Woolf, que diz um quarto próprio, né? Todos nós temos que ter um quarto próprio e uma carteira, né? Para poder pagar meus remédios, para poder ir no dentista, não é? Para poder fazer... Ou seja, nós não estamos falando de nenhuma coisa fantástica de ter um helicóptero na porta. Estamos falando de uma dignidade na maturidade, né? Então, de eu ter uma condição de uma consulta médica, de eu ter, né? Então, eu acho que isso é uma grande questão. Nós perguntarmos como, em que lugar estamos, né? Como chegamos até aqui, né? Qual que foi nosso trabalho para chegarmos até aqui, né? Então, quando nós falamos de uma construção e de um trabalho, nós estamos falando, e veja, eu ensino sempre para vocês, você foi minha aluna, que a consciência lúcida é fundamental. Eu não posso andar pela vida distraída ou distraído. Não. Porque quem andava distraído era Chapeuzinho Vermelho. E chegou o lobo mau. Então, consciência... Semana passada eu me lembrei desse exemplo e comentei com uma paciente. E falei, a minha grande professora Marisa falava isso. Quem andava distraído era Chapeuzinho Vermelho. Semana passada eu me lembrei disso. Isso é muito interessante, muito importante, né? E a gente pode pensar numa outra frase, orai e vigiai, né? Sim. Independente de religião. Sim, independente de religião, né? Independente de religião, fique atento, né? Porque uma grande pergunta, Elizabeth, que as pessoas fazem às vezes na maturidade é: como é que eu cheguei até aqui? Como é que isto me aconteceu? Eu falo assim, como você não sabe como te aconteceu? Onde você estava? Onde você ficou distraída? Como você teve durante 20 anos uma relação de abuso e você está se perguntando como te aconteceu? Então, eu acho que nós temos um grande estímulo social e institucional para estarmos distraídos conosco. Então, nós temos que fazer 80 mil coisas, trabalhando, pagar os juros, o IPTU, aquele repertório, né?
E agora vem um vírus e fala assim, olha, todo mundo quietinho, pare e pense. Pois é, exatamente. Pare. Pegos distraídos? Sim. Será que estávamos distraídos? Também, será que estávamos prontos para isso? isso é muito importante que você diz, porque as pessoas falam assim, mas foi de repente. Não. A gente escuta muito isso. Sim, mas de um dia para outro nós ficamos confinados em casa e foi de repente. Algumas falam, ficar em casa para mim é um castigo. E todas as coisas que eu tinha que fazer. Como assim você não se preparou para ficar em casa? Como assim você não gosta de ficar na sua casa? Onde que está o erro aí? É de uma coisa que veio de repente? Ou é de você que não se acostumou a estar com você, né? É isso que eu tenho dito muito. As pessoas que estão nessa busca do autoconhecimento, que eu conheço, que me acompanham, amigos, pacientes, não estão sofrendo com essa questão de ter que ficar em casa, de não poder viajar. Estou sentindo falta dos amigos, sim, mas eu não vou sofrer por causa disso, de ir a um bar e de ir a um restaurante. Não é sofrimento. Não. Pois é, mas o sofrimento aparece quando você não se suporta. Aí sim. Se você não está se suportando, bom, estar em casa é um sofrimento. É um castigo. Com certeza. Estar em casa é muito difícil, é muito tenso, é muito... E eu começo a produzir sintomas, né? Eu me sinto mal, eu tenho transtorno do pânico, eu começo a produzir uma série de sintomas. Bem, aí sim, estar em casa é difícil, porque eu não estou me suportando. Não? Agora, você imagina, se você não se suporta aos 30 anos, como você vai se suportar aos 70? Essa é outra grande questão. Né? Quer dizer, se eu não me suportei aos 30, e se eu não fui construindo uma relação de mais amizade, de mais afabilidade, né? De mais aceitação comigo, né? Eu chego aos 60 numa condição muito difícil. Interna, né? Numa condição muito difícil. Né? Minha companhia é uma condição difícil, enfim, estar comigo é uma situação desagradável, eu não me suporto muito, né? E então, né? Então, nessa construção que nós falamos da maturidade, há uma questão, bem, eu vou ter que me reconciliar com algumas coisas minhas, porque senão as coisas, a vida vai ficar difícil, né? Eu vou ter que me reconciliar e, sobretudo, outra coisa importante, para ter uma maturidade com saúde. Tá? Quando eu não me reconcilio, né, eu começo a produzir muitas coisas. Eu tenho problema cardíaco, eu tenho problema do pulmão, me dói a coluna, não. Eu não. Olha, eu tenho 66 anos. Eu não concordo com que você amadurece e te doe tudo. Não me doe nada. Eu faço muita atividade física também. Tem alguém falando aí que faz dança do ventre, ó, com 60 anos. Dos bombeiros, olha que legal. Claro. Então, se você faz dança e todas essas coisas, também não te dói nada. Não me dói nada. Eu faço hidro, eu faço pilates, eu faço caminhada. Bem, então, eu acho muito importante entender também que amadurecer não é adoecer. Isso eu falo muito no meu livro. Amadurecer não é adoecer. Não é? Eu posso ter... Claro, com as limitações, eu fico mais cansada, eu dou muito menos aula do que dava. Enfim, obviamente, eu preciso descansar mais, tá? Com as limitações. Mas quero dizer, eu posso participar e ter uma vida
ativa dentro das minhas limitações com saúde. Né? Voltando de novo, né? A história do hoje, do antes, né? Como que eu vou chegar lá com saúde? Eu tenho hoje 46, como que eu vou chegar aos 70, aos 80 com saúde se eu não estiver trabalhando nisso agora? Então, a gente sabe, né, que naturalmente já existe uma diminuição da produção dos hormônios. Na mulher, a progesterona e os estrógenos, e no homem, a testosterona, né? Que pode trazer aqueles sintomas da andropausa, que a gente compara com a menopausa. Então, eu tenho que estar atenta, vigiando como estão os meus níveis de hormônio, como está a minha alimentação, o que eu posso ir equilibrando agora, para não chegar lá nos 80 e querer fazer uma coisa da noite para o dia. Né? Olha, claro que vai ser diferente. Sim. Você falou da andropausa e eu quero contar um continho. Eu tenho um livro, que chama Rádio Favela Escuta a Mulher. É um livro escrito em 2011 e eu tinha um programa de rádio, na Rádio Favela, né, no aglomerado da Serra. E eu uma vez por semana levava um tema e os ouvintes participavam e, enfim, perguntavam coisas sobre o tema. E aí um dia eu levo o tema da menopausa e os ouvintes ligavam, né? Eram 3 horas de programa. E aí, então, eu fazia com Célio Brito, que era um radialista, meu colega. E aí, então, alguém liga e o Célio Brito passa o telefone e um senhor, agora eu posso contar, já tem muitos anos, fala assim: doutora Marisa, eu chamo Arthur, mas eu não quero que a senhora fale meu nome na rádio. Eu falei: pois não, perfeitamente. Nós estamos aqui. Nós, supondo que é plural, né? Nós queremos que a senhora fale sobre a andropausa, mas nós não queremos que a senhora diga que foi a gente que perguntou. E aí eu falei assim, perfeitamente, eu não vou falar quem perguntou, mas quem somos nós? Os motoristas do ponto do táxi. Estamos escutando a senhora na rádio. É uma coisa fantástica. E aí eu falei sobre a andropausa também, né? Na época, eu imaginei que essa pergunta ia aparecer. Eu tinha feito uma pequena pesquisa na Sociedade de Urologia e essas coisas, e então, sim, a menopausa ou a andropausa, né? Com certeza. O envelhecimento ou o amadurecimento é para todos nós, evidentemente, né? Sim. Marisa, nós estamos, daqui a pouco o Instagram encerra o nosso tempo, então eu vou sugerir uma coisa, para não ficar a conversa cortada no meio de um raciocínio, eu vou sair e a gente vai entrar de novo, porque aí começa a contagem do tempo de novo. Aí a gente fica tranquila para concluir, para direcionar. Pode ser? Pode, eu saio também. E aí depois nós vamos sair, eu vou sair, você sai, todos que estão nos assistindo aí agora vão sair também e a gente retorna logo em seguida. Às vezes demora um minutinho ou 2, mas só para conectar, tá bom? Só para a gente não ficar... a Luciana está perguntando se vai ficar salva. Eu vou tentar, Luciana. Eu tenho deixado salvo assim, as lives, mas às vezes algum conflito de arquivo não garante que a gente consiga, tá? Eu vou salvar e vou entrar de novo, tá bom? Tá bem, então nós saímos e entramos. Pois não, tá bem. Até já.